Vamos lá. Agora vamos falar do rígido. Vamos lá. O rígido, gente, é o último, né? Da nossa personalidade. Lembra que eu falei que o rígido ele é para os cuidados básicos. Mas como a gente está aqui falando de 70% rígido, então vamos falar dos modelos, das pessoas que gostam, sabe, assim, de o tempo inteiro achar que está com problema no corpo, né? Então, existem muitas mulheres que não engravidam, tá? Porque morre de medo de perder a beleza do corpo. Então, coloca na cabeça, por quê? Lá atrás também teve uma mãe masoquista, tá? Uma masoquista rígida. Lembra que a gente tem duas predominantes, né? Que ela é o quê? De tanto ela ser humilhada, ela tomou uma decisão. Opa, não quero mais. Então, o que ela faz? Até acho que tem uma história muito bonita essa semana passada, de uma mãe, eu acho que eu cheguei a contar, né? Da mãe que a filha estava com 15 anos, se não contei aqui, foi em outro lugar. Uma mãe que criou uma filha sozinha, porque o pai morreu muito cedo, e ela fazia de tudo, era uma mãe masoquista, fazia de tudo para essa filha. E essa filha era uma filha rígida. Tudo do bem, do melhor ela queria, do mais caro, tudo ela queria ser rica, com uma mãe diarista. Mas essa mãe dava tudo que ela tinha, e muito mais para essa filha. E essa filha ia fazer 15 anos. E essa mãe, ela fez de tudo para planejar a festa, a melhor festa de 15 anos, do jeitinho que a filha queria. Ela viu lá quanto que ia dar, quase 50 mil a festa de 15 anos da filha que ela queria, que ela escolheu. Mas ela foi guardando, guardando, guardando para essa festa. Aí o que acontece? Quando estava próximo, talvez um mês próximo da festa, a filha estava tomando banho, de repente começou a chegar a mensagem, e ela achou que poderia ser alguma coisa. E ela pegou leite, porque de vez em quando ela lia a mensagem da filha dela, porque mãe tem que ficar atenta realmente com que filhos estão, com quem está conversando. Sim. E nessa conversa, ela viu uma mensagem da filha dela, conversando com uma amiga, falando assim: olha, se eu pudesse fazer qualquer coisa, podia acontecer qualquer coisa. Minha mãe podia ficar doente, podia acontecer qualquer coisa na minha família, para minha mãe não estar na minha festa de 15 anos, porque eu morro de vergonha da minha mãe. É gorda, tem uns dentes podres na boca, o cabelo tudo descaleirado, né, anda mal vestida. Eu morro de vergonha. Se a minha mãe aparecer na minha festa e todo mundo ver que ela é minha mãe, eu vou morrer de vergonha. Eu prefiro que aconteça qualquer coisa, até que ela fique doente, e não vai na minha festa. Quando a mãe escutou, leu isso, que ela leu, né, escutou os áudios e leu as mensagens, deu uma dor tão grande dentro dela. Por quê? Porque ela falou: poxa, tudo que eu fiz foi por essa menina. Se eu não cuidei dos meus dentes, foi por causa para ela ter uns bons dentes. Se eu não cuidei do meu cabelo, foi para ela ter o melhor cabelo. Se eu não cuidei da minha aparência, foi porque eu fiz de tudo para comprar tudo de melhor para ela. Ela tem tudo de melhor. O melhor telefone ela tem, celular. E eu não tenho nada. Eu só tenho feiura, segundo ela. O que essa mãe teve ideia? Então, espera aí. Esse dinheiro, eu vou cuidar de mim. Ela mudou o comportamento. Ela falou: eu vou marcar uma plástica, vou fazer uma plástica no rosto, vou fazer os meus dentes, vou fazer uma plástica no meu corpo, vou fazer uma lipo, vou ficar linda com o dinheiro que eu ia fazer essa festa, para alguém que não merece. Boa. Então, automaticamente, a filha viu que estava chegando perto da festa, e a mãe só falando: nossa, eu tenho um exame para fazer, eu tenho uma cirurgia para fazer, e ela só vendo, a mãe colocou silicone, viu que a mãe estava toda se formando, se arrumando, e nada da festa dela. Ela chegou: mãe, eu estou vendo a senhora aí gastando um monte com a senhora aí, e a minha festa? A senhora não fala nada, onde vai ser? Já está tudo preparado? Ela falou assim: não, filha. Depois que eu vi umas conversas suas no seu celular, eu vi como eu sou uma vergonha para você. Ótimo. Então, a partir de agora, filha, eu vou cuidar da minha aparência. Para quando você falar assim: essa é a minha mãe, você ter orgulho de apresentar a sua mãe. Então, esquece de festa de 15 anos, porque eu já gastei todo o dinheiro. Nossa. Você pensa que raiva que a menina deve ter ficado. Mas é lógico, né? E assim, eu também não sou muito a favor da mãe deixar de... Lógico, os extremos que nós estamos falando, né? Deixar de viver porque tem que dar de tudo para uma criança. Cuidado. Não. Você está fazendo um psicopata enorme. Cuidado. Eu acho que você tem que dar o suficiente, fazer entender que talvez o tão caro não é tão necessário. São visões, né? E você não pode deixar primeiro você. Exatamente.
Lógico que também, vamos lá, não se fala assim, tudo para mim, nada para criança. Por isso que eu falo, gente, sempre tem a ponderação. Aí o rígido é isso, entendeu? né? O rígido é isso, que nós vamos falar agora. Então, o rígido é aquela mulher que, talvez, ela, como eu já falei, ela ficou sabendo da história da mãe, que é feia, que foi humilhada, todo mundo dá risada. Ela falou, eu não vou ser assim. Vamos falar dessa filha, vamos falar dessa menina. Boa. Né? Vamos colocar ela nessa história. O que ela pensa? Eu vou ser a mais linda possível. Né? Então, ela vai fazer de tudo para ter o melhor corpo, o melhor cabelo, a melhor aparência, né? As melhores coisas, porque também ela é psicopata. Toda rígida e todo rígido é psicopata. Todos. Por quê? Porque ele sempre vai usar de manipulação para conseguir aquilo que eles querem. Tá? Então, o rígido, ele começa... porque a minha colega... Vamos lá de criança. A minha coleguinha tem e eu não tenho. Porque eu estou sendo humilhada. E como a mãe é uma masoquista, ela automaticamente faz um filho rígido. Olha para você ver que diferença. Ela pode fazer um filho masoquista, como também ela pode fazer, depois que essa criança nascer... um rígido. Por quê? Porque ela vai fazer para essa criança tudo que ela não quer que aconteça, o que aconteceu com ela. Então, ela vai fazer... Por isso que eu peguei essa história. Que é a maioria dos pais que a gente vê. Tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Isso, exato. O quê? Um monstro. Né? Exato. Às vezes, então, né, esse rígido... Vamos falar da mulher, tá? Porque os homens é bem fácil de ver um homem rígido, né? Mas vamos falar da mulher porque ela gera, né? Então, a mulher que ela é rígida, ela não quer engravidar. Mas, se ela querer engravidar, ela vai... Se for uma gravidez não planejada, ela aborta. Nossa. O rígido aborta. Né? A maioria desses casais que você vê na TV, a maioria dessas artistas que está há anos, né? Elas abortam, muitas vezes. Por quê? Porque a criança vem. Pode ser com medicamento, pode ser a maior evolução da ciência. Quando tem que vir, vem. Mas ela carrega esse peso para o resto da vida dela, do aborto. Nossa. Então, ela nunca vai ser feliz. A mulher que aborta um filho nunca vai ser feliz. Porque ela nasceu para gerar. A mulher, o instinto da mulher é para gerar. Mas eu tenho uma paciente que ela falou que ela não tem vontade nenhuma. Tem que ser tratado. Porque uma mulher normal, ela nasceu para gerar. Foi isso que Deus criou a mulher. Porque senão não precisaria ter mulher e homem. Né? É por isso que muitos casais estão aí, mulheres se unindo com mulher e homens se unindo com homem. Por quê? Porque não geram. Nem mulher com mulher gera e nem homem com homem gera. Né? Então, eles estão fazendo essa troca. Então, mas olha só, você nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque a mulher que tem útero, a mulher que tem ovário, ela tem isso para gerar filhos. Então, quando ela não quer, ela aborta. Mas quando ela quer, vamos falar de artista, vamos falar da Angélica e do Luciano Huck. Né? Segundo fontes, aquele casamento nunca foi um casamento, foi um contrato que a Rede Globo fez eles fazerem, para eles terem um programa para ser uma família feliz. Não sabia dos rumores. Segundo né, algumas fontes. Então, não é fofocando aqui, não, tá? Nem e se não for também, né? Gente, só vamos pegar por um exemplo que pode isso, ser que isso acontece, tá? Que são casamentos por contrato. Na Coreia, feito muito antigamente. Isso, né? Na Coreia do Sul é o que mais se acontece, são casamentos por contratos, né? Em alguns outros países também. Japão. Então, assim, e como eles estavam envelhecendo, eles queriam filhos. Né? Então, automaticamente geraram filhos nesse relacionamento. Só que existe, segundo essas fontes, existe um compromisso com a rede. A partir do momento que eles se separarem, eles perdem o contrato com a Rede Globo. Eu estou falando nome de redes aqui, né? Não é nem bom. Né? Enfim, daí eu vou só botar. Posso botar uma vírgula? Não acredito nisso, tá? Porque você ficar com a beleza que tem a Angélica e com a inteligência do Huck, e a Angélica também é muito inteligente, e eu falo assim, não dá conta, gente, porque eles já tinham dinheiro, não tem nexo isso. Sim, e aí o que acontece? Mas continue como exemplo que poderia ser, pelo amor de Deus. Não quero dizer que gente. E muito menos você sabe que fontes... Nem sempre são verdadeiras. Né? Eu só estou colocando aqui como se fosse um exemplo, que se realmente isso acontecesse. Então, o rígido tem muito disso, tá? Por isso que eu estou citando os artistas, porque eles querem cultuar o corpo, eles cultuam o corpo, eles ganham
pela beleza, né? Então, a modelo, ela ganha pela beleza. Se ela engordar, ela está fora. Verdade. Né? E quando chega uma certa idade, igual também no jogo de futebol, tem uma certa idade que já é velho para aquela área. Aí ela começa a pensar, poxa, então agora eu vou poder casar, vou poder... Né? Só que daí o que acontece? Ela engravida. Só que ela tem tanto medo de engordar nessa gravidez que ela mal se alimenta. Então, o que ela vai gerar nessa criança? Falta de nutrientes. A maioria, vou falar dos artistas novamente, porque a maioria dos rígidos são artistas. Não vou citar nomes agora, né? Mas a maioria que engravidam, quando ganham neném, eles não mostram. Por quê? Fica inchada, fica disforme mesmo. A criança, eles não mostram. Criança. Não, eles não mostram. Pode ver. É? Depois de um tempo que eles vão mostrar uma fotozinha da criança. Por quê? Essa criança, ela nasce desnutrida. Ela nasce totalmente doente. Fraca. Ela vai precisar ficar internada por um tempo para recuperar peso, para recuperar energia do corpo, o solzinho. Porque essa mãe teve medo de comer e beber para engordar. Meu Deus. Essa criança vai ter muitos distúrbios alimentares. Porque tudo que ela comer vai fazer mal para ela. Por quê? Porque a mãe passou a mensagem que a comida faz mal. Já viu crianças que precisam fazer tratamento direto? Sim. Porque não consegue se alimentar? Ela tem medo. Nunca comeu aquele alimento. Mas tem medo de comer e passar mal. E ela começa a passar mal, porque foi passado para ela psicologicamente. Então, assim, é triste, né? Por isso que é até bom que o rígido não tenha filho mesmo, para não colocar uma criança problemática. Aí essa criança é um esquizoide, essa criança vai ter autismo, essa criança vai ter TDAH, essa criança vai ter um monte de transtorno, de síndromes, né? Você vê que tem muitos artistas que têm filhos que têm síndromes, né? Por quê? Porque elas não foram planejadas ou não teve a alimentação para desenvolver o cérebro. Então, ela traz um monte de doença para essa criança. Tá? Então, o problema do rígido é esse, na gestação. A criança rígida também, ou ela, vamos lá falar da infância, ela vai estudar tudo particular. Se é uma criança doente, ela vai viver numa bolha. Porque ela tem imunidade baixíssima. Se ela for para um colégio normal, ela vai pegar doença, então ela não pode. Então, ela vai estudar em casa, né? Ela vai ficar ausente de riscos. Vamos falar do riquinho, né? Aquela criança, o riquinho, né? Ele, tadinho, foi totalmente isolado do mundo. Ele cresceu numa bolha. Né? Então, é isso que eles fazem com os filhos de gente muito famoso e que tem filhos rígidos, né? Que ela foi rígida na gravidez e ela teve... Por que rígido? Gente, as pessoas pensam que rígido é ser bravo, nervoso. Não. Rígido é aquele cuidado excessivo demais com alguma coisa. Né? E a pessoa, a mulher, ela tem muita rigidez demais com ela mesma. Então, ela é uma masoquista. Lembra? Sim. Ela é filha de uma masoquista e também porque ela se judia. Então, ela não come o que ela gosta. Ela não vai onde ela quer. A vida dela é os outros também. O corpo dela é um culto, mas, em compensação, quem manda é os outros. Né? Vamos falar dos palcos. Eu tenho várias mulheres que eu conheço, e hoje meninas que saíram dos palcos, das passarelas, que diz que foi a pior coisa que elas sofreram na vida delas, foram nas passarelas. Por quê? Porque o corpo dela não era dela. Né? Então, era de todo mundo, menos dela. Então, isso você não pode, você não pode, você não pode. Um toca daqui, outro toca dali, um faz aqui, outro faz ali. Então, assim, ela não tinha a vida. Eles não têm. Mas a fama e estar, né, na frente da tela, para eles era tudo. Então, é um masoquista também. É um rígido masoquista. Esses são um tolo. Agora, vamos falar do rígido, que é inteligente, que é o psicopata. Ela sabe do poder que ela tem. Ela sabe o poder da aparência. E ela manipula... Pela aparência. Né? Então, ela é uma psicopata rígida. Tá? Então, ela não engravida. A psicopata rígida não engravida. Essa normal aí, que é a psicopata... que é a rígida masoquista, ela é engravida. Só que é nesse tipo que eu te falei, tá? Na adolescência, essa criança, o que vai acontecer com ela? Vai ter, lembra aquela transição de adolescente hormonal? Ou essa criança vai ser exatamente igual aos pais, tudo rígido, né? Porque uma rígida só casa com outro rígido, né? Tá. A maioria é psicopata também. O
que essa criança vai ser? Vai ser exatamente igual aos pais. Então, assim, totalmente rígido também, né? Com a alimentação, com a aparência, né? Por isso que muitas crianças aí, ó, novinha, né? São rígidas, filhos de masoquista, que não suportou a fama e se matou. Que né? tem um índice grande, né, de Isso, muito. Que tiraram a vida. Eu estive vendo esses dias, eu nem imaginava. Alguns cantores, alguns artistas que tirou a própria vida porque não suportou, não deu conta, né, aquele poder em cima deles, né? Então temos que cuidar com isso. O masoquista ele não aguenta isso, né? Só que o rígido, o psicopata, ele consegue. Ou essa criança vai ser exatamente igual aos pais, ou essa criança vai se rebelar contra os pais. Aí ela vai ser... Você já deve ter visto. Ah, muito. Já vamos falar sobre isso. O oposto. Uhum. O pai todo arrumadinho, eles lá com aquela pior roupa que existe, só para envergonhar os pais. Né? Existe muito isso no meio da fama, né? Aí faz de tudo para chamar atenção de outras formas, cheio de tatuagem, piercing para tudo que é lado, cabelo desse jeito, pintado, aquelas rouponas enormes, a menina engorda, só para mostrar que quem manda nela é ela. Por quê? Porque ela sofreu demais na mão desses pais. Tá? Então, acontece que o rígido, e isso lembra dos 70% rígido, tá? Porque todos nós temos que ter, por quê? Porque a gente precisa cuidar da nossa aparência. Uhum. Senão, a gente não cuida de um cabelo, de andar bem arrumado, bem alinhado, né? Então, a gente precisa. É, nossa casa. Vamos lá, os 20% precisa, né? Mas esse 70% é esse exageradamente. Todo rígido, ele trai. Por quê? Olha. Eles se sentem lindos demais para uma pessoa só. Porque ele é muito cantado, principalmente os homens, né? Uhum. Eles são muitos cantados, né? Muitas mulheres, né? E as mulheres, muitos homens, né? Então, assediados demais. Aonde vai, ele é assediado. Né? A mulher ela é muito assediada naquele meio que ela está. Uhum. Né? O homem é assediado em tudo que é lugar. Uhum. Né? Não é tanto no meio, é mais fora. Ele gosta de fazer isso mais fora. Então, os rígidos também têm a tendência de ser muito bonitos. Todos. Que coisa. Todos. Você não vê um rígido feio. O rígido, ele é perfeito. Por isso que é bem assediado. Exatamente. Ele é perfeito, ele é alinhado, totalmente alinhado. Ele tem uma simetria, né, no rosto, no corpo, no cabelo. Ele não é exagerado em nada. Ele é completo em tudo. Vamos falar a Gisele Bündchen, né? Uhum. Ela é totalmente alinhada, mesmo com a idade que ela está. Uhum. Né? Então, assim, ela é uma pessoa, vou falar dela porque todo mundo conhece, né? Ela é totalmente alinhada em todos os traços dela. É, ela foi considerada uma das, das mulheres de mais simetria no mundo. Né? Então, automaticamente, se o psicopata, se o rígido é psicopata, o que ele vai fazer? Opa, vou ganhar com isso. Né? Então, ele começa a ter muito assédio de dinheiro, né? Principalmente de dinheiro. Aí, por que ele é masoquista? Porque, às vezes, ele vai trair aquele maridão lindo que ela tem com um feinho lá só porque tem dinheiro. Né? Acontece muito isso. Uhum. Né? Não, eu te prometo tal coisa. Só que é tolo, é uma tolice isso aí. Por quê? Porque, quando ele manipula, ela também está sendo manipulada. Concorda comigo? Então, ela aceitando isso, ela é obrigada a ceder tudo que aquela pessoa está pedindo para ela. Então, automaticamente, ela é uma masoquista. Ela tenta não ser, mas ela é. Por quê? Porque ela acaba cedendo, por causa da beleza, por causa do dinheiro, todos os gostos, né, por aí que existe. Porque ela tem que, vamos falar a palavra, mas ela tem que se deitar com pessoas totalmente horríveis. Mas ela precisa, porque ela manipula. Ela quer dinheiro, ela quer tudo aquilo ali. Ela quer ser a protagonista daquele filme. Vamos falar assim, né? Entendi. Ela quer estar em primeiro lugar. Então, ela se entrega para qualquer tipo de oferta que ela recebe para ela ser tudo aquilo. Você está entendendo? Então, o que é isso? Não é amor próprio. É uma rigidez triste. É uma beleza que ela está usando mais para trazer dores para ela. Porque, automaticamente, ela não é por prazer que ela está fazendo aquilo ali. Não é por amor, não é por sentimento. Ela está fazendo por quê? Porque, no momento, ela viu que aquela oferta foi muito maior do que o ego dela.
Caramba. Você está entendendo? Então, assim, esses 70% estão aí. Tá? Elas não estão dentro de casa. Elas não são mães. Esses 70% rígido, elas estão nas passarelas, estão diante de uma TV, elas estão como apresentadores, elas estão como âncoras de jornais, elas estão à vista, desde que ela possa ser o modelo perfeito. Tá? Porque não quer dizer que todos os apresentadores são assim, nem todos os âncoras de jornais. E nem Gisele ter feito alguma coisa para chegar naquilo, não jamais, tem nada a ver. Né? Ela jamais. Tá falando... Só estou falando da simetria da Gisele. Né? Ela é muito simétrica. Ela tem... E até hoje ela é. Né? Então, assim, ela não perdeu toda aquela beleza que ela tinha, ela envelheceu e ficou mais bonita ainda. Né? Tem gente que envelhece e fica melhor. Então, automaticamente... Ela teve família, né? Ela teve filhos, né? Sim. Ela é inteligente, vamos falar, ela é uma rígida Mas ela passou por então, mas ela passou por, eu já vi entrevistas dela, a história dela, ela teve que se tratar pela ansiedade, que modelo, que é muito o meu caso, ansiedade. a gente é muito ansiosa pela rotatividade de coisa. Então, você fica sempre na espera e fazendo um negócio absurdo. E ela se tratou, ela foi psicólogas, yoga, se equilibrar. Equilíbrio não é tudo, fácil. né? Então, você está vendo. Com e também certeza. com a fama. Aí ela teve um casamento com um outro mais famoso ainda. E o término do casamento dela foi uma coisa bem estranha, porque ele não tinha tempo. Olha só. E ela queria alguém para estar junto com a família. Companheiro. Companheiro. Né? Então, por isso que é errado o rígido casar com rígido. Não. A maioria dos rígidos também casam com masoquista. Que doideira, né? Por quê? Porque o masoquista é o único que vai aceitar todas as traições do rígido. Olha só. Vai aceitar e vai perdoar. Por quê? É mulher demais para o meu caminhãozinho, né? É areia demais, né? Areia demais para o meu caminhãozinho. Então, eu tenho que tratar bem, né? Homens, a maioria são homens, né? Que são masoquistas por causa das mulheres. É muito raro, ao contrário, tá? Homens não casam com mulheres feias. Os rígidos não casam com mulheres feias. As mulheres... Pode olhar para você ver. Verdade. Rígidas casam com homens feios. Não tem. Não. Mas eu achava que porque, assim, vamos lá, conceito meu. A pessoa não vê. Josi, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre fui uma mulher, graças a Deus, eu trabalhei com moda, então, não, assim, não que eu me considero mais linda do mundo, mas eu sou bonitinha. Claro, né? você assim, é muito bonita. Mas eu não achava que era baseado na beleza que eu precisava alguém do meu lado. E não acho ainda. Para mim, precisa ter inteligência, precisa ter outras qualidades. Essa é a mulher. A mulher pensa assim. O homem não. Por quê? O homem quer uma mulher bonita. Isso, ele quer. Precisa. Por quê? Porque ele faz questão, tá? Isso, gente, eu estou falando dos 70%, pelo amor de Deus. Que tá? Essa é a cabeça. 70%. Isso, essa é a cabeça de um homem rígido, 70%. Eu sou homem demais para você. Né? Eu mereço ter mais mulheres. Né? Entendi. Mereço. É que tem o ego infladíssimo. Exatamente, elevado, muito elevado. Legal. Existem alguns que fazem isso, que nem bonitos são? Existem. Que tem a mesma coisa. Mas são os psicopatas tolos. Tá? Boa. Os rígidos, não. Eles são alinhadíssimos também. Esse 70%, ele é totalmente alinhado. Eu não sou muito fã de ficar atrás de artista, de nada. Todos esses dados que eu tenho foi dos próprios estudos que nós tivemos, tá? Quando eu estava fazendo. Mas o homem, eu acho que hoje, você conhece algum homem que você... Todo mundo fala do Brad Pitt. Gente, eu não acho graça nenhuma nesse homem. Mas ele é todo mundo acha que ele é o exemplo de homem. Né? De beleza, de tudo. Então. Sei lá, isso é gosto, né, gente? Cada um acha de um jeito, sei lá. Pra mim, então, aí tem uns que acham que é outro, mas assim, vamos falar dele, por quê? Porque é o que teve no auge, né? Da beleza, né? De não sei do que lá. Muito ele sucesso. E o Tom Cruise, né? Os dois ficavam pareados ali, né? Mas eles foram homens que teve várias mulheres. Né? E quando eles estão ficando velhos, que vão ficando para escanteio, aí eles começam, né, a ceder algumas coisinhas. O problema do rígido é esse, gente, é trair. Eles traem muito e não tem dó. Como? Não tem dó. E mesmo tratando? O 70% não se trata. Dó, então não tem jeito. Ele é igual o psicopata. Olha. Entendeu? Só se acontecer, vamos supor que acontece um acidente e esse cara perde, vamos lá. Massa cefálica.
Aí ele consegue. Ou ele fica numa cadeira de roda, ou alguma coisa assim. Ah, tá. Daí tá judiado. Aí sim, aí ele sabe que ele não tem mais chance nenhuma. Entendi. Aí ele recorre. Né? Entendi. Ele tem salvação, claro que tem. Mas é muito raro um rígido. Você pode ver que tem homens que estão velhão. Caçando, que nem os... Não, eles acham que ainda eles são os poderosos, né? Então, assim, isso acontece, né, diariamente no meio dos artistas. Agora, no meio dos pobres. Como que é isso no meio dos pobres? Existem os metidos a rico. Como que é? Os soberbos, né? Os pobres soberbos, que acha que é bonito demais, aí começa a humilhar um, começa a humilhar outro, começa a trair daqui, começa a trair dali, e acha que não é substituível. Tá. Esses são os tolos. Tá? Eles são, sim, substituíveis. Mas aí, nesse caso, também, eles vão atrás de gente rica porque eles querem também ser... Fama, rico, e vai tentando catar o que achar, mesmo não estando feliz. Exatamente. Olha, tem muitas mulheres hoje, gente, no meio da fama, que estão usando crianças. Os próprios filhos, por um problema que tem, para estar se reerguendo, né? Porque eles vão perdendo, né? Tudo é o auge, né? Chega no auge, ponto, acabou, não tem mais para onde ir, aí começa só a cair, né? Então, eles sempre ou entram numa discussão para chamar atenção, ou entra numa fofoca, alguma coisa assim, só para eles se reerguerem de novo. Ou eles utilizam da doença de um filho, de um casamento, não sei o que lá, sabe, errado. É que eu não quero ficar citando nomes. Não vamos citar nomes. Mas, né? Mas tem muito a ver, porque daí eles querem se reerguer, porque assim, muitas das pessoas que acham que fama dá dinheiro, às vezes não. Ganha um pouco para fazer a novela. Acabou a novela, você ficou 2 anos sem fazer novela. Acabou todo o dinheiro. Porque você, na novela, não vai achar que ganha tanto, não. São um ou outro que os ganham. Principais, os bambambam, assim, né? E os mais velhos, tá, minha gente? Eu passei vários testes e não é assim. Ou então, assim, tá naquele boom, você ganha um dinheirão, aí você acha que está milionária, que pode ficar. Demais. E daí começa a gastar. Somente daí, com plásticas, né? Eles gastam muito. Também. E daí chega naquela morna, e daí tem que buscar alguma coisa para tentar fomentar aquilo. Então, são casos e casos, né? Mas tem gente equilibrada também, tem de tudo, né? Tem de tudo. E a gente sabe que mexe. Eu sempre falo, eu tenho hoje uma amiga que dá aula, eu dou aula de teatro, e eu falo, na agência dela e nas agências hoje, tem acompanhamento psicológico. Porque precisa. Porque, às vezes, vai crescendo tanto o teu ego com aquilo. É muito bom os pais acompanharem também. Então, é necessário. E em outras profissões também, porque você pode virar da noite para o dia bem de situação e não dar conta daquilo tudo, achar que só porque você está com dinheiro, que você é mandão, que você é o tal, e usar disso para outras coisas. Tudo é equilíbrio, né? Eu acho assim, nada para um lado, é como comida, como dinheiro, como fama. Se você vê com todo o equilíbrio e buscando alternativas para ser, quanto mais você vê isso normal, mais fácil fica para você. Isso aí é a mente que tem esse hábito de aceitar, assim, né? Ó, o rígido, vamos continuar aqui, o rígido, o trabalho dele, assim, o casamento eu já falei, né? O trabalho dele sempre vai ser nessa área a qual ele possa se mostrar, tá? Então, ele gosta de trabalho que ele pode mostrar corpo, né? Então, vai ser modelos de roupas íntimas, vai ser modelos de passarela, vai ser artistas que têm algumas cenas, né, de piscina. Eles gostam de mostrar a aparência deles, tá? A maioria também das mulheres do tempo, elas são rígidas. Olha. Que apresenta o tempo, né? Você pode ver que é a única que aparece mais o corpo, né? Apesar que hoje o jornalismo está mais de pé agora, né? O pessoal anda... Então mudou muito, né? Mudou bastante. Então, o trabalho deles é nessa área, tá? Desses 70%. No trabalho de quem não é 70% do rígido, que quando eu faço, eu vejo, na portaria, para fazer a recepção, né, o recepcionista, o secretário, né, a secretária, o vendedor, a vendedora, o professor, o palestrante. Né? Eles têm rigidez. Por quê? Porque eles têm que ter postura. Tá? Todo rígido ele tem que ter uma postura. Né? Tem que saber se alinhar com a roupa certa, o salto. Né? A mulher sempre com um salto. Muito raro você ver um rígido sem salto. Né? O salto é o patamar do rígido, vamos falar assim, né? Porque ela se eleva, né? O salto eleva. Eu uso saltos desde os meus 11 anos, mas por causa da minha coluna. Eu uso desde os 11 por causa da rigidez. Quando eu era novinha, eu era muito rígida. Aí, depois, o que acontece?
entortou minha coluna. Ele não consegue tirar o salto. Agora o médico falou, você vai ter que continuar com o salto pro resto da tua vida, né? Então, hoje eu tenho que usar o salto por causa da minha coluna, que era toda envergada. Olha o perigo do salto sendo no tempo certo. Estava em formação, né? Mas, como eu gostava, então... Minha mãe nem sabia, né? Quando ela não via que eu estava usando salto. Mas ela brinca até hoje, que eu já nasci com salto, ela brinca, né? Então, o que acontece? O trabalho dele é essa área. O corpo, já falei aqui que ele é totalmente alinhado, simétrico, né? E qual que é o maior medo dele? Engordar. Ser traído. É porque ele trai pra caramba. Exato. Daí vem aquela coisa, né? Sempre a pessoa que trai muito, o grande medo é do quê? Da traição. O que acontece? O psicopata, o maior medo do psicopata é o quê? Ser manipulado. Por quê? Porque ele manipula o tempo todo. Lembra que eu até te falei? Falou. Que o psicopata, quando ele vê que está sendo manipulado, automaticamente ele... Opa, se eu consigo manipular, eu continuo. Se eu não consigo, eu caio fora. Né? Ele tem que estar pare a pare com o outro manipulador. Para os dois sair numa boa, né? E o rígido é a traição. Ele morre de medo de ser traído, mas trai sem nenhum sentimento. Não está nem aí. Nenhum. Mas agora, a partir do momento que ele for traído, não vai doer nele, ele vai Dói. falar... Daí fala, caramba, não vou nunca mais fazer isso. Porque... Não, ele faz novamente. Não dá conta. Aí ele vai fazer o dobro do que aquela pessoa fez. É sempre... Sempre. Pau a pau. Ele é psicopata também, né? E o tolo ainda, né? Então, automaticamente, ele acaba pagando com a mesma moeda, vamos falar assim, né? Interessante. A única preocupação em tudo isso, do rígido, parece até uma história legal, né? Não. É a criança, é a fase da criança. A criança sofre muito com pais rígidos, tá? E eles têm problemas e distúrbios mentais muito grandes, filhos de rígidos. Nossa. Até Porque quando vem muita eles cobrança. também são rígidos. Eles têm vários distúrbios mentais, porque sofreu na gestação da mãe. Caramba, hein? Tá? Então, é muito preocupante, né? Todas essas personalidades... Que horas que nós estamos? Vamos daqui a pouquinho. Tem uns 8 minutos para fechar com chave de ouro. Pode continuar. Okay. Eu queria fazer um teatro, então, rapidinho aqui, com as 5 personalidades. Tá? Vamos ver se você prestou atenção em todas. Imagine que vai ter uma apresentação de um circo na cidade. Ai, ai, ai. Eu quero que você coloca... Ajuda aí. Nessa apresentação, ele pode ajudar. Nessa apresentação, o papel de cada um nesse circo. Vamos lá. Vou falar um circo que é mais simples. O apresentador vai ser o rígido, com certeza. Vamos lá. O apresentador... Do circo? Não, calma, não, você está falando... não. Vamos lá. Não, já, nessa parte melhor. Aí. Não, você tá no caminho certo, só o que não é o apresentador. Lembra que todo circo tem o auge. Quem que é o auge do circo? Às vezes é o palhaço, às vezes é uma bailarina. É aquilo que chama a atenção do circo. Nunca é o apresentador. O apresentador é só o apresentador. É o esquizoide? Não. É o rígido mesmo. É o rígido que é o rígido, só que ele só não é o locutor. Ele não é o apresentador. Então vai ser o palhaço, o artista Isso, principal. Pronto, o é o artista. Ok, vamos lá. Maria. Quem mais? Vamos lá. Não, mas você pontua e eu falo o que pode ser. Vai para ver se eu tiro 10 no xizinho. Tá, então você já acertou um. Tá. Que o artista é o rígido. Vai, rígido. Continua. Tá. Mas me fala quais são as pessoas. Para montar um circo. Para montar. Vou falar. Tem o que vai falar, que é o apresentador, né? A bailarina e o palhaço. Tá, esses são tudo artistas. São tudo artistas. Já está no rígido. Já está no rígido. Tá, vamos para os outros. Para ser montado um circo, o que é necessário? Tem que ter o dono, tem que ter o apresentador, tem que ter os artistas. E hoje não usa mais animais, que está proibido. É que eu falei do circo, aí você já está colocando... Tá, vamos lá. Eu vou falar, Ixi, difícil, hein? Vou falar de um teatro, que é mais a sua área. Então, vamos lá. Tá. De um teatro. Imagine... Então, vou falar dessa forma, que aí você vai encaixar cada vez melhor. Isso é melhor. Tá. Imagine que vai acontecer uma peça. Alguém elaborou uma peça muito bacana. O diretor. Nem sempre. Tá É porque você é muito É que eu tô dentro, gente, né? eu vou mais lá no Você fundo. é muito dentro disso daí, tá, né? não, mas fala aí. Então, vamos lá. Quem elabora? Quem é o elaborador de ideias? No caso, vai ser o psicopata, que gosta de fazer tudo, mas pode ter traços de esquizoide. Ou o contrário. O esquizoide. O esquizoide. Lembra que
Quem planeja inteligência. é o esquizoide. Tá. Então, ele planejou. Tá. Tá? Ele planejou um teatro. Tá. Só que o esquizoide, ele tem dificuldade de colocar em prática. Todo esquizoide ele tem muita inteligência, mas tem dificuldade de colocar em prática. Aí ele conta para alguém. O oral. O comunicador. Uhum. Então, ele contou para um oral. O que esse oral vai fazer? Vai divulgar. Uhum. Olha, o fulano de tal teve uma ideia, assim, você precisa ver o projeto que ele tem na cabeça dele, muito bom, ele vai divulgar. Uhum. Alguém vai escutar e vai tomar, vai chegar, vai fazer de tudo para se aproximar desse esquizoide para pegar essa ideia. Quem é que vai fazer isso? O psicopata. É isso aí. Que é o negócio. Né? Ele escutou a pessoa que está divulgando, né, o oral. Então, o esquizoide planejou, o oral divulgou, o psicopata vai pegar a ideia como se fosse dele, ele vai se aproximar do esquizoide, ele sabe que aquele esquizoide nunca vai colocar em prática, porque ele é vergonhoso, então ele vai fazer de tudo para fazer amizade com esse esquizoide, vai ser o melhor Tomar amigo a ideia dele. dele fazer. Tomei, catei, vou fazer essa ideia dele acontecer. Aí, o que eu vou contratar? Para fazer cenário, para fazer tudo certinho. Ótimo. O masoquista. E quem vai ser o artista principal do meu teatro? O rígido. O rígido. Que barato. Você viu? Cada um no seu No lugar. seu papel. Um planeja, o outro divulga, o outro coloca para girar. O masoquista faz as coisas acontecerem e o rígido, ele é o artista principal. Então, dentro desse teatro, nós temos as 5 personalidades. Então, olha para você ver, para um artista estar em cima de um palco, quanta coisa aconteceu. Né? E precisa de todos. Isso, e às vezes o artista acha que ele é a estrela. Né? Sem tudo aquilo ali, o artista não estaria ali. Que a gente começou no princípio de tudo falando sobre Exatamente. isso. Interessante. Então, esse é as personalidades, né? Cada um tem um pouco de cada. Nós devemos cuidar para ver se não está muito acentuado demais um e outra. Começar a ver nossas atitudes, né? Que tipo de atitudes que eu estou tendo, para me saber que tipo de personalidade que eu estou tendo. Tá? Que eu estou mais forte. Então, tem tudo um tratamento, tem tudo como você ser a melhor pessoa do mundo, inteligente, comunicador, fazer bons negócios, fazer as coisas acontecerem e ser a pessoa mais linda do mundo ainda. Equilíbrio. Equilíbrio. Tratamento, se precisar, a maioria precisa, e buscar ajuda sempre. Porque, às vezes, a gente acha que não tem nada, a gente tem tudo. Precisa, todo mundo precisa de ajuda, né? Nossa, preciso, muito enriquecedor. Muito, muito, muito legal. Terminou assim, com a chave de ouro nossa, aí? fechou tudo. Mas você vê que precisa de todos. Precisa. Porque a gente falou que é 20, 20, 20, 20. Às vezes precisa naquele 21. Exatamente. Para lá naquela, exato, né? exato. Para se destacar em alguma coisa, às vezes você se eleva um pouquinho numa delas, né? Maravilhoso. Gente, não tem o que falar. Né? Acho assim, é buscar mais estudos sobre isso. A nossa querida Esther vai voltar, porque ela vai falar sobre outras coisas para nos ajudar. Sobre a mente, né? Sobre a mente, né? Tratamento Eu acho da assim, mente. a neurociência é um mundo, né? Que tem muita coisa. Melhor. E cada vez melhor. E eu agradeço muito, muito, muito essa repartição de estudos que você fez, além dos estudos que a maioria fazem, mas foi mais a fundo e para trazer. Bem mais, bem mais e trazendo coisas novas para a gente. Gente, eu preciso agradecer. Central de Seguros, Murilo Basto, beijo para você, que é um dos nossos patrocinadores, tá? E a Mega Loja do Brás, que patrocina a gente também, que tem a propaganda aqui. Tem roupas bem legais lá, é só ir cafunhar. Eles são de Bangladesh, gente. Tem que tomar um pouquinho de... Não cuidado, fala com eles mais devagarzinho. Porque eles entendem português, mas têm dificuldade, tá? Com hábitos, né? E a Gold Star, que me veste, gratidão enorme para as meninas, a Amanda e a Geice, está aqui do lado, aqui na Ponta Grossa, 1534, que me cede as roupas para o programa. Agradecida, muito, muito, muito. E estou buscando patrocínios. Quem gostar da nossa ideia e quiser patrocinar o meu programa, por favor, me ligue. A gente está indo para conversar e eu vou mostrar toda a estratégia do meu programa. Tem todo um porquê, tá, minha gente? E eu quero sempre trazer gente legal, gente que ensine, gente de Apucarana, que tem um conhecimento enorme, tem muita coisa para a gente saber e mandar para o mundo aí, tudo isso. Esses povo que sabe bastante e está aqui na nossa cidade, que não é muito grande, mas também não é muito pequena, mas que precisa mais, né? Sempre mais, fomentando sempre consciência, educação, trabalho.
Eu agradeço demais, amada. Brigadão por isso, tá? Eu é que agradeço, me coloco à disposição de empresas, né, para dar uma palestra, um treinamento na sua empresa. Dou treinamento para vendedores sobre personalidades, tá? Quem conhece tudo isso aqui que eu estou falando não perde venda. Então, por favor, me contrate, me chame, né? Vou colocar aqui meu contato, 43 998 27 15 50. Me procure, né? A gente vai estar falando muito mais, tem muita coisa que dá para fazer, principalmente cuidar da saúde mental em todo o âmbito, né? Trabalho, escola, casa, família, tá? Me coloco à disposição. Sempre ajudando. E o Instagram eu coloco no final, nos cortes também, então contato com ela para ajudar em todos os sentidos, hein, gente? E se você souber alguém também, ajude sempre, por favor. Não deixe as pessoas ficarem sozinhas, às vezes, em uma tristeza, né? É uma obrigação da gente, sabendo, estudando, né, tendo um pouquinho de inteligência, porque não precisa chegar nos extremos, tá bom? Galera, gratidão enorme. Obrigada, obrigado os meninos, obrigado, Rafa, obrigada a equipe daqui da rádio, o dono, o Dr. Ferreira, por essa oportunidade de a gente trazer muita coisa interessante para todo mundo. Valeu, fechou. Obrigadão, beijo.